Então, os integrantes da mesa vão tomar seus lugares. Para iniciarmos efetivamente os assuntos da pauta, damos a devida atenção ao tema principal. Convido o presidente da Cassiopar para coordenar essa etapa da reunião. Então, nosso presidente Lucas vai coordenar. Nossos palestrantes já estão online. Lucas. Obrigado, Rivelino. Então, mais uma vez, bom dia. Gostaria aqui de já cumprimentar o nosso secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api. Também cumprimentar o Luiz Carlos Rauli, que está ao vivo conosco também de forma remota. Ele que é o idealizador da PEC 110. Apenas para a gente alinhar aqui a dinâmica dos nossos trabalhos a respeito da reforma tributária, nós vamos começar com a exposição do senhor Bernardo Api, e que nos falará sobre os principais pontos da PEC 45. Logo em seguida, eu convido o senhor, se eu sei da limitação do tempo do secretário, mas aí nos falaremos do presidente do SESCAP Paraná, Michel Lopes, para fazer algumas considerações pelo setor produtivo, e aí logo em seguida nós passaremos a palavra ao senhor Luiz Carlos Raul, que nos falará sobre a reforma do consumidor, sobre a PEC 110. Então, sem mais delongas, já passaria a palavra ao secretário extraordinário da Reforma Tributária, o senhor Bernardo Api. Muito obrigado pela sua presença remota e a palavra está com o senhor. Bom, muito obrigado, doutor Lucas. Queria agradecer a Cassiopar o convite de participar desse debate. É sempre um debate muito importante falar sobre a reforma tributária. Cumprimentar a doutora Marisa, cumprimentar a doutora Roseli, cumprimentar o prefeito Florestino, o doutor Valdir, em nome deles, todos os presentes nesse evento. A discussão hoje aqui foi aberta como PEC 45 e PEC 110. A PEC 45 é do deputado Baleia Rossi, inspirada num trabalho que eu ajudei a desenvolver antes de estar no governo, quando estava no Centro de Cidadania Fiscal. A PEC 110, do senador Davi Alcolumbre, é inspirada no trabalho do deputado Luiz Carlos Rauli, que está aqui presente, mas, na verdade, elas se aproximaram muito. Então, hoje, na verdade, é mais fácil a gente falar numa PEC 155, que, na verdade, é a fusão das duas, do que propriamente em duas propostas muito, muito diferentes. E, no fundo, acho que o que nós vamos falar aqui, o deputado Raul e eu, vai ter muita convergência. O que essas PECs propõem? Essas PECs propõem substituir 5 tributos extremamente complexos e disfuncionais que nós temos hoje no país, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, por 1 ou 2 impostos sobre o valor adicionado e mais um imposto seletivo, que que incide sobre produtos com impacto negativo na saúde e no meio ambiente. Isso é o que as PECs propõem hoje na sua última versão. Por que essa reforma é importante? Esse é o ponto mais relevante de todos. Essa reforma é importante porque as distorções que nós temos hoje nesses tributos sobre a produção e o consumo de bens e serviços têm um impacto muito, muito negativo sobre o potencial de crescimento do nosso país. Esse impacto negativo vem de onde? Ele vem de vários motivos. Primeiro, da complexidade do sistema tributário atual, e a complexidade faz com que, no Brasil, o custo burocrático de pagar tributos, pelo menos esses tributos indiretos sobre bens e serviços, seja o mais alto do mundo. Tem aquele estudo do Banco Mundial, que foi descontinuado, o Doing Business, que mostrava que no Brasil uma empresa de porte médio gastava 1.500 horas por mês, por ano, para poder só cumprir burocracia tributária, enquanto que a média do mundo é 200 e poucas horas. Então, obviamente, é uma diferença enorme em função da complexidade do nosso sistema tributário. O segundo motivo é que a complexidade gera litígio. Quando você tem um sistema complexo, com muitas normas, muitas exceções, você tem muita possibilidade de divergência de interpretação, e a divergência de interpretação, inevitavelmente, conduz ao litígio, e o Brasil provavelmente também é o campeão mundial em litígio tributário. Tem um estudo do INSPER que estima o estoque de patentes em litígio tributário no Brasil, na esfera administrativa e judicial da União, Estados e Municípios, em cerca de 75% do PIB do Brasil. É um valor completamente fora de qualquer realidade. Só o contencioso administrativo, que aí tem comparação com outros países, no Brasil chega a 20% do PIB, a média nos países da OCDE é 0,28% do PIB, é quase 100 vezes mais
o estoque de contencioso administrativo que a gente tem no Brasil em relação ao resto do mundo. E o contencioso gera custo para as empresas, gera custo com o advogado e a defesa, né, contador, e gera custo para o próprio governo. E o contencioso ainda gera insegurança jurídica, e a insegurança jurídica reduz o investimento e, portanto, o país cresce menos. O segundo motivo pelo qual o nosso sistema tributário tem efeitos negativos sobre o crescimento é que um bom imposto sobre valor adicionado, o que é um imposto sobre valor adicionado? É um imposto cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização pelo sistema de débito e crédito, como o ICMS, na verdade. Só que o ICMS é o pior IVA do mundo. Não tem nenhum imposto sobre valor adicionado pior que o ICMS no mundo. Tem gente, inclusive, que acha que ele é tão ruim que nem é um IVA. Mas um bom imposto sobre valor adicionado, tudo aquilo que a empresa vende tem débito, tudo aquilo que ela compra, que ela usa na atividade produtiva, dá crédito, e ela paga em cada etapa da cadeia de produção e comercialização a diferença entre o débito e o crédito, que é a tributação do valor adicionado naquela etapa da cadeia de produção e comercialização. Um imposto com essas características, um imposto que incide na venda para o adquirente final, para o consumidor final, ele corresponde exatamente à soma de tudo que foi recolhido na cadeia. Porque o que foi recolhido em cada etapa da cadeia é recuperado na etapa seguinte, e, portanto, aquilo que o consumidor paga, de forma muito transparente, corresponde àquilo que foi cobrado ao longo da cadeia. E um bom IVA, na verdade, ele desonera completamente exportações, ele tributa a importação de forma equivalente à produção nacional e ele desonera completamente investimentos. Geralmente, você pode pôr alíquota zero, ou o que é mais comum, você tributa e dá o crédito imediatamente para aquela pessoa que adquiriu uma máquina ou equipamento, mesmo que ela não tenha débito ainda, ela recupera imediatamente o crédito do imposto daquilo que ela adquiriu. E um imposto com essas características, portanto, ele desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos e, na prática, está tributando só o consumo. Então, é um imposto sobre o consumo que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. No caso do Brasil, por conta de uma série de falhas, nós estamos tributando não só o consumo, mas também as exportações e também estamos tributando os investimentos. E estamos tributando por quê? Porque tem uma série de falhas nessa não cumulatividade. Então, nós temos tributos como o ISS, que é puramente cumulativo, você paga, não recupera crédito nenhum, então você pagou um imposto no meio da cadeia, e esse custo vai sendo carregado até o produto final, seja ele uma máquina, seja um produto exportado. Nós temos muitas falhas na recuperação de crédito dos tributos não cumulativos, como o ICMS, uma série de restrições à recuperação de crédito no ICMS, tem aquilo que a gente chama de bens de uso consumo, que não são incorporados fisicamente no produto final, que não dão crédito. São coisas completamente absurdas, assim. A eletricidade usada numa fábrica dá crédito, a eletricidade usada no escritório da empresa não dá crédito. Eu estava falando outro dia com uma empresa que fabrica móveis. O Estado não permitia ela recuperar o crédito da lixa que ela comprou para usar para fabricar os móveis, porque lixa não é incorporado no produto final, e por aí vai. Então, nós temos uma série de falhas, tanto no ICMS quanto no PIS/COFINS não cumulativo, que impedem a recuperação de créditos, e nós temos falhas na desoneração das exportações e dos investimentos. A regra básica do ICMS é se você comprou uma máquina, você recupera o crédito em 48 meses, sem nenhuma correção. Então, obviamente, tem um custo financeiro aí que pode ser relevante. E no caso das exportações, é muito comum o exportador que acumula crédito ter uma enorme dificuldade para recuperar esse crédito, tanto no caso do PIS/COFINS, mas sobretudo no caso do ICMS, ele fica dependendo da boa vontade do Estado, às vezes pode demorar anos para ele conseguir recuperar aquele crédito sobre a exportação, dos insumos que ele usou na exportação que ele fez. Então, no Brasil, nós estamos tributando exportações e investimentos. E, por fim, o nosso sistema tributário gera uma série de distorções na forma de organização da economia, que é o que nós economistas chamamos de distorções alocativas. O que é isso? É quando você organiza a produção de uma forma ineficiente por conta do sistema tributário. Toda vez que você tem muita exceção, muito tratamento diferenciado, você se organiza de forma a economizar o máximo possível de tributos. Só que muitas vezes isso leva você a se organizar de forma ineficiente. Então, vou dar alguns exemplos. Um exemplo muito claro é que no Brasil nós temos um benefício fiscal que serve para a mercadoria passear, para sair do estado A, ir até o estado B e voltar para o estado A. A empresa que está fazendo isso está economizando tributos.
mas do ponto de vista da economia brasileira não tem sentido nenhum. Nós temos um caminhão dando volta à toa, gastando combustível, trabalho de caminhoneiro, gastando caminhão, estrada, simplesmente por conta de falhas no sistema tributário. De forma semelhante, uma empresa que às vezes quer fazer, por exemplo, desenvolver um software. Se ela contratar o software de um terceiro, ele vai pagar ISS, vai pagar PIS/COFINS, talvez cumulativo, e a empresa que contratou o software não recupera o crédito. Então, ela acaba decidindo muitas vezes fazer internamente o software que o terceiro pode fazer de forma mais eficiente, e no fundo isso significa perda de produtividade. Tem até um experimento bem interessante sobre isso na China. Em 2012, eles tributavam serviços, que nem a gente tributa aqui no Brasil, separados de mercadorias, e passaram a tributar tudo junto, no IVA. Aí tem um estudo que mostra, de forma muito precisa, que o efeito para o fornecedor de serviços para empresas, a demanda deles cresceu quase 12% por conta desse, a produção deles cresceu quase 12% por conta desta permissão de que a empresa que está contratando serviço recuperasse crédito. Inclusive, teve efeito positivo em termos de desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes o terceiro é que ajuda você a fazer seu desenvolvimento tecnológico, mas no Brasil o terceiro é tributado, você não recupera o crédito e você, na verdade, tem um custo tributário quando você utiliza um terceiro para fazer desenvolvimento tecnológico. Só alguns exemplos, tem N exemplos como esse. Esse é só um deles para mostrar como o nosso sistema tributário distorce a forma de organização da produção. Bom, então, qual é o objetivo da reforma tributária? É corrigir todas essas distorções. Um bom IVA corrige todas essas distorções. E o efeito da correção dessas distorções sobre o potencial de crescimento da economia brasileira é muito grande mesmo. É muito difícil quantificar com absoluta precisão esse efeito, mas tem estudos. O que a gente consegue quantificar com bastante precisão é o efeito da eliminação da cumulatividade, ou seja, esses tributos que você paga ao longo da cadeia e não recupera. Só a correção desse problema de cumulatividade já representa uma desoneração da produção, já representa um aumento do PIB de 4%, além do que ele cresceria sem essa mudança. Só isso. Quando a gente considera todos os outros efeitos, o impacto é muito maior. O estudo que busca estimar todos esses efeitos, que é um estudo do economista Braulio Borges, ele chegou a um aumento do PIB potencial de 20 pontos percentuais em 15 anos, com a aprovação de uma reforma tributária nos termos da PEC 110 ou da PEC 45. Ou seja, é um impacto muito grande. Se a gente quiser ser conservador, e eu digo conservador mesmo, é muito razoável supor que a reforma tributária pode aumentar o PIB potencial do Brasil em um ponto intermediário entre esses dois, seja algo como 12% de aumento do PIB potencial entre 10 e 15 anos no Brasil, com uma reforma tributária dessas. O efeito é muito grande por conta do grau de distorção que o sistema tributário brasileiro acumulou. Nós estamos falando, na prática, de durante um período de 10 a 15 anos, o PIB brasileiro crescer todo ano 1% a mais do que ele cresceria sem a reforma tributária. É disso que nós estamos falando. Aliás, a Índia tem uma experiência dessas. Outro dia, o embaixador a Índia fez uma reforma tributária semelhante a essa em 2016. 16 ou 17, eu não lembro mais agora, mas é recente. O começo foi até um pouco turbulento, tinha alguns problemas de desenho, mas agora está funcionando bem. O embaixador da Índia aqui no Brasil estima que a reforma tributária aumentou o crescimento do PIB da Índia em 1%. Essa é a estimativa do governo da Índia sobre o efeito da reforma tributária que foi feita lá e bate um pouco com as estimativas que nós estamos fazendo aqui para o Brasil. Aliás, a Índia é um dos países que mais está crescendo no mundo agora, exatamente. Um dos motivos, não o único, mas um dos motivos, certamente, é a reforma tributária que eles fizeram. Então, o efeito é um efeito muito relevante e esse é o motivo principal pelo qual está se propondo fazer a reforma tributária. Bom, o que propõe, então, nesse cenário, as PECs 45 e a PEC 110? Elas propõem, então, a substituição desses 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, no caso da PEC 45, por um imposto sobre valor adicionado, que chama Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e mais esse imposto seletivo, extrafiscal. Esse IBS seria de competência compartilhada entre União, Estados e municípios. No caso da PEC 110, e depois o deputado Raul acho que vai falar mais ainda, a proposta é substituir esses 5 tributos por 2 IVAs, um modelo que a gente chama de IVA dual, um IVA que seria federal,
seria a contribuição sobre bens e serviços, um IVA, que seria dos estados e municípios, que seria o imposto sobre bens e serviços, o IBS, e mais o imposto seletivo. Esses IVAs, eles teriam algumas características que são características dos melhores IVAs do mundo, que são base ampla de incidência, pegando mercadoria, serviços, intangíveis, toda forma de organização da atividade econômica. Isso é muito importante. Essa base ampla de incidência, que inclui mercadoria, serviços, num sistema não cumulativo, é extremamente importante, e é extremamente importante por quê? Ela é importante porque, por vários motivos. Primeiro, porque se eu mantiver a tributação de serviços separada de mercadoria, eu mantenho uma boa parte dessa cumulatividade que existe hoje no sistema tributário brasileiro. Ou seja, imposto pago no meio da cadeia que não é recuperado. Não só porque o ISS não dá crédito, mas porque quando um prestador de serviço compra mercadoria, ele não recupera o crédito de ICMS. Então, na verdade, você estaria mantendo uma boa parte dessa cumulatividade e o resultado é que o país cresceria menos. Se você mantiver a separação entre mercadorias e serviços, o país cresce menos por conta dessa separação. Segundo motivo é que cada vez mais vai ser difícil você estabelecer qual é a fronteira entre o que é mercadoria e o que é serviço. Hoje a gente compra um produto industrial. Daqui a alguns anos vai ter uma lojinha na rua com uma impressora 3D que vai fazer exatamente o mesmo produto que você compra feito numa fábrica hoje. Por que um tem que ser tributado de um jeito diferente do outro? Porque a lojinha vai ser uma prestação de serviço e a fábrica é indústria? Não faz nenhum sentido você ter esse tipo de separação. Já tem hoje empresa, pelo que me falaram, eu não sou da área rural, mas me falaram que tem empresa que, em vez de vender trator, vende hectare cultivável. Você paga pelo uso do serviço do trator, inclusive com análise do solo, etc. e tal, em vez de comprar o trator. Um é mercadoria, o outro é serviço. Por que eles têm que ser tributados de forma diferente? Porque um deles tem que ser tributado pelo ICMS, o outro tem que ser tributado pelo ISS e não dá crédito para ninguém. Então, temos problemas sérios aí de manter essa segmentação entre ICMS e ISS, inclusive problemas federativos. Porque nesse cenário em que a economia vai se desmaterializando, que é o que vem acontecendo ao longo do tempo, anos atrás a gente comprava CD, hoje a gente paga por um serviço de streaming, na verdade, você vai migrando da mercadoria para o serviço, não tem nenhum motivo para a tributação mudar, porque é a forma de prestação do mesmo serviço, que é de eu poder ouvir música, seja tributado diferente, porque um é mercadoria e o outro é serviço. Não existe motivo nenhum para que o serviço de streaming seja menos tributado que a venda de um CD. Não tem, só isso só gera distorção na organização da atividade econômica. Então, é muito importante ter essa base ampla de mercadorias e serviços. Esse é um primeiro ponto. Segunda característica desses IVAs que estão sendo criados na reforma tributária é não cumulatividade plena. Tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá crédito, tudo acaba com essas restrições à recuperação de crédito que tem hoje no ICMS, no PIS/COFINS, tudo dá crédito. Desoneração das exportações é total. Se acumulou crédito, a devolução do crédito é imediata. A previsão é que seja feito no máximo em 60 dias, mas o ideal é que seja devolvido em menos que 60 dias. A desoneração do investimento é total e imediata, e também, ou seja, você elimina esse problema de oneração de exportações e investimentos que existe no sistema tributário atual. Terceira característica é a tributação no destino. O IVA é um imposto sobre o consumo, então ele tem que ser cobrado onde está o consumidor. O consumidor está no destino da mercadoria e do serviço. Entre países, isso é implementado via alíquota zero na exportação e tributar a importação de forma semelhante à exportação. Mas existem outras formas de implementar o princípio do destino, inclusive entre países. A Europa, hoje, a União Europeia, nas vendas para consumidor final entre países, já está fazendo um sistema que eles chamam de one-stop shop, em que o país de origem arrecada o imposto que pertence ao país de destino e transfere esse imposto para o país de destino. Então, existem outras formas de implementar o princípio de... E por que eles estão fazendo assim? Para reduzir o risco de sonegação e reduzir o risco de fraude. Aliás, a maior parte dos países do mundo, essa discussão que a gente está tendo hoje aí sobre tributação de sites chineses, não sei, a maior parte dos países do mundo que tem IVA, hoje já está obrigando qualquer vendedor do exterior a se inscrever como contribuinte do IVA no país e recolher o imposto de forma semelhante à produção nacional. Não é para favorecer nem desfavorecer nenhum nem outro, é para ter uma condição de igualdade na competição entre o produto nacional e o produto importado, seja qual for a forma de importação
que você está fazendo. Então, terceira característica, tributação no destino. E a tributação no destino é importante porque no Brasil hoje, a tributação na origem, como no caso do ICMS, que é parcialmente na origem, acaba elevando a guerra fiscal, e a guerra fiscal, infelizmente, se tornou disfuncional. No passado, talvez ela tenha tido alguma função de desenvolver regiões menos desenvolvidas, hoje em dia ela perdeu a função. Todos os estados do país estão dando benefícios fiscais, todos, e geralmente você dá benefício fiscal para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para o estado. Então, o estado A dá um benefício para atrair a empresa que, por vocação, iria para o estado B, e o estado B dá um benefício para atrair a empresa que, por vocação, iria para o estado A. Tá certo? No fundo, isso que está acontecendo no Brasil hoje. Nessas últimas semanas, eu tive 3 empresas que eu recebi que fizeram investimentos com benefícios fiscais em estados menos desenvolvidos, que vieram reclamar que um estado um pouco mais desenvolvido, vizinho, deu um benefício maior, ou igual ou maior, e a empresa perdeu competitividade para um concorrente dela, ou seja, perdeu função essa política de desenvolvimento com base em incentivos fiscais, sendo que a tributação na origem tem mais um problema. A tributação na origem, ela tem um efeito negativo sobre a competitividade das empresas brasileiras. Eu vou tentar explicar. Pensa numa empresa exportadora que está no estado A e compra insumos no estado B. Esse insumo é tributado no estado B e, como a empresa é exportadora, o estado A tem que devolver o crédito para essa empresa do imposto que ela não cobrou. Se eu devolver o crédito do imposto que eu cobrei, tudo bem. Agora, devolver o crédito do imposto que outro estado cobrou, é óbvio que o estado onde está a empresa exportadora vai gerar dificuldades para devolver esse imposto para ela, porque ele não cobrou esse imposto. Quem cobrou foi outro estado. Isso é consequência dessa tributação na origem que nós temos hoje no caso do ICMS. Nós criamos um sistema anticompetitividade. É um sistema feito para desestimular empresas exportadoras a se instalarem no Brasil. Essa que é a verdade do nosso sistema tributário, hoje. Isso tudo é corrigido com a tributação do destino, que é uma característica de um bom IVA. E a última característica de um bom IVA é a regra mais simples e homogênea possível. Regra extremamente simples, idealmente, o IVA, tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito, ponto, acabou, é assim que funciona. Inclusive, nós, no IBS, na CBS, nós estamos tentando trabalhar para que, quando eles estiverem funcionando, seja possível não ter escrituração fiscal. Que a única obrigação da empresa seja vender com nota fiscal eletrônica e, quando comprou, registrar aquela compra se dá direito a crédito ou não. O que não dá direito a crédito é consumo pessoal. Então, se uma empresa industrial comprou uma caixa de uísque, obviamente isso não vai dar crédito, porque isso não tem a ver com o trabalho daquela empresa. Mas é um caso muito específico. Tirando isso, tudo dá crédito. Contratou serviço de publicidade, dá crédito. Contratou um advogado, dá crédito. Absolutamente tudo dá crédito quando a empresa estiver funcionando. Então, a ideia básica é, na verdade, ter a regra mais simples possível e a mais homogênea possível. A base das PECs 110 e 45 é uma única alíquota uniforme para todos os bens e serviços e nenhum benefício fiscal. A gente sabe que, na verdade, politicamente é preciso fazer alguns ajustes para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária. Quem vai decidir sobre isso é o Congresso Nacional, mas o ideal é que esteja o mínimo possível de exceções. Porque quanto mais exceção, mais complexo fica o sistema, maior o custo burocrático de apurar imposto, maior o risco de litígio, porque toda exceção gera o problema da classificação, mas o ideal é que tenha o mínimo possível de exceções. A gente sabe, pelo que já foi discutido no Congresso Nacional, que tem uma possibilidade razoável de ter tratamentos favorecidos para serviços de saúde, serviços de educação, para produtos agropecuários e agroindustriais, ou seja, alimentos, e para transporte público coletivo de passageiro, transporte rodoviário de carga, são os temas que têm aparecido em discussão no Congresso Nacional, e estão lá, inclusive, no parecer da PEC 45 do deputado Agnaldo Ribeiro, na Comissão Mista da Reforma Tributária. Agora, não necessariamente o tratamento favorecido precisa ser via menor alíquota. Esse é um ponto importante. Esse mecanismo que está sendo montado, esses IVAs extremamente simples, o IBS e a CBS, eles permitem um sistema, e a tecnologia que já existe no Brasil, ele permite um sistema de devolução do imposto para as famílias. Então, por exemplo,
Em vez de você botar uma alíquota mais baixa para todos os alimentos, por que não ter uma tributação mais homogênea para os alimentos, em vez de ser uma alíquota mais baixa para a cesta básica, por que não ter uma tributação mais homogênea para os alimentos e devolver o imposto incidente sobre a compra de alimentos para as famílias com um teto? Para a família de baixa renda, vamos dizer, os 10, 20% mais pobres do Brasil, isso pode equivaler à desoneração completa da compra do alimento. É um sistema que a gente está chamando de cashback. Isso pode representar a desoneração completa e as pessoas mais ricas vão pagar um pouco mais do que pagam hoje pelo alimento. O resultado final para a venda de alimentos é positiva. É positiva, porque o rico, se subir um pouco o custo do alimento, não vai deixar de comprar, e o pobre, na hora que reduzir o custo do alimento, vai comprar mais do que ele compra hoje. Então, o efeito positivo sobre a demanda de alimentos no Brasil seria positivo. Então, da mesma forma, em educação, em vez de você reduzir a alíquota para todo mundo, por que não fazer um cashback para as famílias com um teto, de forma que aquela família de classe média que paga 600, 700 reais por mês para botar o filho na escola recupere 100% do imposto, e a família que paga 5 mil reais para botar o filho na escola pague imposto. Não tudo, mas pague uma parcela maior do imposto. Então, estou dizendo que esses temas estão sendo considerados. A função do governo, nesse momento, não é apresentar nenhuma proposta de reforma tributária, é apoiar o Congresso Nacional, a partir das duas PECs que já estão lá, a fazer o melhor texto possível, considerando os prós e contras de diferentes alternativas de alcançar o objetivo pretendido, ou seja, de desonerar alimentos, de desonerar a educação. E a nossa função é de mostrar o custo e benefício de diferentes alternativas de fazer isso. Sempre lembrando que a reforma tributária é montada para manter a carga tributária atual, ou seja, a arrecadação com proporção do PIB dos 5 tributos que vão ser substituídos seria mantida na reforma tributária. Inclusive, isso está muito claro dentro do texto das PECs que isso vai ser garantido. Mas se eu tenho como objetivo manter a arrecadação com proporção do PIB, quanto mais benefício eu der para um setor, maior tem que ser a alíquota cobrada dos outros setores para poder manter a arrecadação. Então, tudo isso tem que ser considerado pelo Congresso Nacional na sua decisão sobre como será o tratamento a ser dispensado para alguns setores na reforma tributária. E a nossa função do governo é ajudar o Congresso Nacional a tomar as decisões a partir dessas informações que eu estou colocando. Bom, por fim, o que mais tem na reforma tributária? Tem, primeiro, uma transição. Como é que é a transição para a sociedade, a transição para as empresas e para os consumidores? Essa transição é feita em dois tempos, nas duas PECs, na última versão das duas PECs. Num primeiro momento, é feita a substituição do PIS/COFINS e talvez de parte do IPI pela contribuição sobre bens e serviços da União, e depois, num segundo momento, que começaria um pouco mais tarde, é feita a transição para o ICMS e para o ISS. Como é feita essa transição do ICMS e ISS? Ela é feita via redução progressiva das alíquotas do ICMS e do ISS e a elevação progressiva das alíquotas de referência do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O que são essas alíquotas de referência? Uma estadual e uma municipal. Essa alíquota de referência é aquela alíquota que mantém a carga tributária atual, mantém a arrecadação com proporção do PIB no nível atual, e ela é adotada automaticamente pelos estados e pelos municípios. A reforma tributária prevê, sim, a autonomia dos estados e municípios em fixar sua alíquota. Eles podem fixar abaixo da alíquota de referência ou acima da alíquota de referência. É um imposto sobre o consumo. Então, se o Estado aumentou a alíquota em 1%, os preços ao consumidor vão crescer, talvez 1% ou um pouco menos, mas vão crescer para o consumidor. O consumidor é o eleitor, ele decide se aquilo valeu a pena na forma de mais serviços públicos ou não valeu a pena. Isso dá muita transparência para que as pessoas saibam quanto estão pagando de imposto e que o governo discuta de forma democrática o financiamento das suas políticas públicas. Inclusive, os brasileiros vão descobrir que pagam muito imposto sobre o seu consumo. A gente já paga. Não estou dizendo que a gente não paga, a gente já paga, só que a gente não sabe que paga. Então, por exemplo, você pega uma conta de energia elétrica que tem 18% de ICMS, 9,25% de PIS/COFINS, as pessoas não sabem. Mas a incidência sobre o preço sem imposto, ela é de 34,3%. A reforma tributária, a alíquota, que vai ser aquela que vai manter a arrecadação atual, vai ser fixada sobre o preço sem imposto. Então, vai dar total transparência para as pessoas de quanto está custando para elas financiar o governo na parte federal, estadual e municipal e discutir com seus governantes se aquele recurso está sendo bem aplicado ou não está sendo bem aplicado.
Isso é muito bom. Isso é muito bom do ponto de vista da cidadania fiscal no nosso país. Então, tem essa transição, é uma transição que é feita, então, só dando um exemplo, supondo que se aprova a emenda constitucional esse ano, a lei complementar até meados do ano que vem, a mudança nos tributos federais PIS/COFINS seria feita em meados de 2025, anos depois, já simplificando muito para os empresários, porque já extinguiria a legislação do PIS/COFINS e muito provavelmente a maior parte da incidência de IPI. E depois, provavelmente em 2027, talvez 2026, mas mais provavelmente em 2027, começaria a redução em 4 anos pela PEC 45 ou 5 anos pela PEC 110 das alíquotas do ICMS e ISS, e essa transição seria completada em 2030 ou 2031. Ou seja, em 2030 ou 2031 deixariam de existir os tributos atuais, o PIS/COFINS já deixariam de existir de imediato, em 2025, ICMS e ISS deixariam de existir em 2030 2031. Por que precisa dessa transição, no caso do ICMS e ISS? Por conta dos benefícios fiscais que tem hoje, precisa ter um phase-out para eles serem reduzidos progressivamente, esses benefícios fiscais ao longo dessa transição. O que a reforma tributária propõe como política de desenvolvimento regional, no lugar da concessão de benefícios fiscais, que é o regime atual, é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional está mais detalhado na PEC 110 que na PEC 45. Ele, na verdade, seria utilizado pelos estados para poder fazer sua política de desenvolvimento regional via fomento a atividades produtivas, via investimento em infraestrutura, e aí os estados decidem como eles querem alocar esses recursos, que seriam recursos orçamentários, para fazer sua política de desenvolvimento regional. A diferença em relação ao modelo atual é que o modelo atual é feito para não explorar a vocação regional. O benefício fiscal é feito para não explorar a vocação regional. Nesse novo modelo, você vai ter recursos para explorar a sua vocação regional, não só no setor industrial, inclusive no setor de serviços, por exemplo. Um município, um estado pode querer desenvolver o setor de software, pode querer desenvolver o setor de turismo, e vai ter recursos para isso, o que os benefícios fiscais existentes hoje não permitem que você possa fazer isso. Então, na verdade, muda a forma de fazer política de desenvolvimento regional, sendo que na PEC 110 tem também um dispositivo dizendo que até 2032 os recursos desse Fundo de Desenvolvimento Regional deverão ser utilizados prioritariamente para manter a competitividade das empresas que recebem benefícios fiscais hoje de ICMS, porque a Lei Complementar 160 prevê o prazo de 2032 para a extinção desses benefícios. Então, tem este modelo. E a última característica, que vale a pena mencionar, tem muitas outras, mas são detalhes, eu não vou entrar aqui agora. A última característica que vale a pena mencionar é, na verdade, como é que fica a distribuição da receita para os estados e para os municípios. Então, a reforma tributária não só muda a tributação que tem hoje, de uma base restrita, que é de mercadorias para os estados, serviços para os municípios. Estados e municípios passam a compartilhar uma base ampla de mercadorias, serviços intangíveis, inclusive coisas que hoje não são tributadas, tipo aluguel de automóvel hoje não paga nem ICMS nem ISS. Tem que pagar o mesmo imposto que uma venda de automóvel. Não faz diferença nenhuma, não é a tributação que tem que decidir se é melhor alugar um automóvel ou comprar o automóvel. É a eficiência do modelo de negócio que tem que definir isso, não é a tributação que tem que influenciar isso. Mas então, os dois passam a compartilhar uma base ampla. As alíquotas de referência são fixadas de manter a arrecadação do conjunto dos estados, do conjunto dos municípios, mas a migração da base restrita para a base ampla e a migração para o destino afeta a distribuição de receita entre estados e municípios, sendo que tem mais uma mudança que é proposta nas PECs, que é mudar a distribuição da cota parte do ICMS, os 25% do ICMS que hoje vão para os municípios, que hoje são distribuídos 35% por lei estadual e 65% proporcionalmente ao valor adicionado, o que infelizmente acaba levando a uma distorção grande, porque tem municípios com grandes unidades produtoras que recebem um valor per capita muito maior do que municípios que não têm grandes unidades produtoras, e essa parcela passa a ser distribuída proporcionalmente à população, e no caso da PEC 110, 5% por igual para todos os municípios do Estado. E, portanto, este modelo implica numa redistribuição de receita entre estados e municípios, e para que isso não tenha um efeito sobre as finanças e a capacidade de financiamento
dos estados e municípios, é proposta uma transição extremamente longa, que não tem nenhuma importância para as empresas. A transição para as empresas termina, como eu falei, em 2030 ou 2031, mas tem uma transição extremamente longa na distribuição da receita para os estados e municípios. A arrecadação do imposto vai passar a ser feita, gerida de forma compartilhada entre estados e municípios, no modelo da PEC 110. Essa gestão compartilhada, a arrecadação é centralizada, e significa, por exemplo, que para a empresa, essa arrecadação é como se fosse um tributo nacional, ainda que ele seja gerido pelos estados e municípios, é como se fosse um tributo nacional. Então, a empresa tem estabelecimento em vários estados do Brasil, ela pode compensar o saldo de débito e crédito de todo estabelecimento, só paga uma guia por mês, em vez de pagar 27 guias, como acontece hoje, ou 5.570 guias, se ela tiver negócio com 5.570 municípios do Brasil, ela recolhe uma guia só, o imposto é distribuído pelo destino, mas esse modelo de arrecadação centralizada, extremamente simples, ele, na verdade, permite com que eu faça uma gestão da distribuição da receita para os estados e municípios, e você migra ao longo de 40 anos, no caso da PEC 110, ou 50 anos no caso da PEC 45, da distribuição atual da receita, ou seja, o quanto cada ente tem de participação no total da arrecadação, para a nova distribuição da receita. Alguns entes aumentam a sua participação no total da arrecadação, outros reduzem, ao longo de 40 e 50 anos. Com essa transição e com o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento, basicamente todos os entes da federação são beneficiados. Pelo modelo da PEC 110, tem um estudo do economista Sérgio Gobetti, que mostra que, em 20 anos, todos os estados do Brasil têm um ganho, e com uma hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento da economia. Em 20 anos, todos os estados do Brasil têm uma arrecadação maior do que teriam, mantendo o sistema atual e supondo que a arrecadação cresce proporcionalmente ao PIB, e 98% dos municípios também estão nessa mesma situação. Só 2% dos municípios que são municípios que hoje têm uma receita per capita completamente fora do padrão do país e que teriam uma redução da sua participação no total da arrecadação. Então, finalizando, o ponto fundamental é que a reforma tributária é um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de soma zero. Se a gente tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, em que acha que um ganha, o outro perde, ela é politicamente inviável. Vamos ser bem claros. Se a gente entende que ela é como de fato ela é, um jogo em que a economia como um todo ganha, a sociedade ganha, e que o crescimento da economia favorece todo mundo, o que nós verificamos é que praticamente todos os entes da federação são beneficiados. É verdade que os estados mais pobres são mais beneficiados que os estados mais ricos, mas todos eles são beneficiados. Todas as famílias são beneficiadas. Também é verdade que no modelo que está sendo proposto, com esse modelo de cashback, as famílias mais pobres são mais beneficiadas que as famílias mais ricas, mas todas são beneficiadas. E, sobretudo, todos os setores da economia ganham. Esse é um ponto importante. Mesmo supondo que teria uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, sem nenhuma exceção, que nós sabemos que o Congresso Nacional vai ter alguns pontos que vai ter um tratamento diferenciado, mas mesmo supondo isso, tem um estudo dos economistas Edson Domingues e Débora Cardoso, que mostra que, se a gente pega setores da economia, os setores da matriz insumo-produto, todos os setores, mesmo o setor de prestação de serviço para consumidor final, tem um aumento do PIB, mesmo com uma hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, é entender a reforma tributária como um jogo de ganha-ganha, e é por isso que ela é tão importante para o Brasil hoje. Ela é provavelmente, no nosso horizonte de curto e médio prazo, a principal medida de aumento da produtividade e do crescimento. Ganham as famílias, pelo aumento do poder de compra, ganham as empresas, porque o seu mercado cresce, e ganha o próprio governo, porque mantendo a carga tributária como proporção do PIB, se o PIB cresce mais, sua arrecadação cresce mais, de um jeito virtuoso, e, portanto, tem mais capacidade de fazer política pública. Era isso, obrigado. Eu não sei muito bem como está a programação, mas eu teria aí uns 15 minutos para responder perguntas, caso seja o senhor julgue necessário. Obrigado pelo convite. Obrigado, secretário. Eu vou pedir para que o Michel, ele é o presidente do Sescap Paraná, nosso parceiro, vai se manifestar brevemente aqui, secretário, a respeito da visão do setor produtivo,
e depois, se alguém tiver alguma pergunta e o senhor tiver um minuto, a gente vai respeitar o seu tempo, nós sabemos que o senhor tem um compromisso de seguida, mas não queremos também prejudicar. Então, Michel Lopes, por gentileza, faça a sua exposição. Eu agradeceria se pudesse falar o nome, está meio baixo para mim, para ouvir vocês. Se puder falar alto no microfone e falar o nome, eu agradeço. É o Michel Lopes, ele é presidente do SESCAP Paraná. Michel. Perfeito. Obrigado, Lucas. Primeiramente, queria dar um bom dia a todos. Queria, em especial, agradecer aqui a presidente da Associação Comercial de Cafelândia, Marisa Berizol, e em especial também ao Lucas, presidente da nossa coordenadoria, grandes amigos aqui, da Senada, da LED, da Claudemir, do Geraldo, que a gente conseguiu construir uma amizade ao longo desse tempo que estivemos no mundo associativista. Eu, para quem não me conhece, fui presidente da Associação Comercial de Cascavel. Durante a pandemia, esse é o período que todo mundo vai se recordar. E hoje estou à frente do SESCAP Paraná, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do nosso estado, e vinculado à FENACOM, a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis. E queria, imediatamente, até para aproveitar bem o tempo, queria agradecer muito, eu sei, da tua proximidade, tanto com o Batistão, lá no SESCOM de São Paulo, com o Diogo Chamu na FENACOM, nosso presidente Daniel Coelho também, mas ouvindo hoje a tua explanação, queria agradecer muito a tua presença conosco no dia de hoje. Queria dizer que nossa região, nós somos oestinos e defendemos muito a nossa terra, a nossa região, e nós somos praticamente ou essencialmente vinculados ao agronegócio, somos uma região agrícola. E isso nos preocupa bastante. Algumas cidades ainda têm um peso muito forte no segmento de serviços. Tá? Então, dentro desse meio associativista e cooperativista, ouvindo a tua fala, o que traz um pouquinho de preocupação para o setor produtivo é porque, tanto na PEC 45 como na PEC 110, nós não estamos ouvindo ou não estamos falando sobre alíquotas. E quando a gente não fala sobre alíquota, isso traz um receio muito grande do setor produtivo, porque a partir do momento que você dá a possibilidade para os nossos representantes, nossos governantes, fazerem alterações legais em alíquotas através de leis ordinárias, isso, num simples canetaço, é feito da noite para o dia. E isso nos preocupa bastante. Nós temos um exemplo que aconteceu no estado do Paraná, agora no final, no dia 13 de dezembro, com um aumento de 1% da alíquota do ICMS, de 18 para 19. Simplesmente através do canetaço, aprovação na Assembleia. E isso nos preocupa bastante, por quê? Agora eu vou explicar o meu questionamento. Quando nós vamos fazer um cálculo, no caso do ICMS, ele é um cálculo por dentro, nós temos um impacto na empresa, ele não é simplesmente de 1% do preço final, no custo da empresa. Vou dar exemplos aqui, supermercadistas, isso é uma cadeia, todas as despesas que ele tem, seja de manutenção, seja de copa, cozinha, limpeza, enfim, tudo isso é impactado diretamente, e essa alíquota por dentro de 1%, 1,5 milhão, e dentro dessa cadeia pode chegar a 7% ou 8% do preço final. Isso prejudica demais a economia. O primeiro questionamento aqui, dentro dessa possibilidade, como vocês estão vendo a questão de alíquota? Nós não ouvimos falar em nenhum momento em alíquotas até agora. Então, estamos muito, como é que eu vou colocar um termo aqui? Nós estamos muito receptivos ao IVA, é um sonho que todos nós temos, mas nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer em termos de alíquotas, a forma como isso pode ser mexido através da união que você falou no EBS e no CBS, o Dual, que estamos tratando agora na PEC 155. O questionamento é como que pode ser feita a alteração de alíquotas e quando que nós vamos discutir as alíquotas? Esse seria o primeiro questionamento. Tá bom. Bom, obrigado, Michel. A questão é a seguinte, a alíquota do IBS e da CBS vai ser aquela que vai manter a arrecadação atual com proporção do PIB. Ou seja, o consumidor brasileiro já paga esse imposto sobre tudo que ele adquire, só que ele paga de uma forma totalmente sem transparência, o consumidor não sabe quanto está pagando, porque, na verdade, ele pode estar pagando mais do que está aparecendo na nota fiscal dele,
porque teve um monte de tributo que foi cobrado no meio da cadeia e não foi recuperado, e, portanto, ele não sabe que está pagando. Pode estar, inclusive, estar pagando menos do que aparece na nota fiscal dele, porque teve um benefício fiscal que reduziu o tributo e ele não está sabendo disso quando ele está comprando uma mercadoria ou serviço. O que a reforma tributária faz é dar total transparência para qual vai ser essa alíquota. E a alíquota vai ser aquela que ela vai ser fixada de forma a manter a carga tributária atual que o consumidor já paga. Significa que o consumidor não vai ser beneficiado? Não, ele vai ser beneficiado porque hoje ele paga o imposto e ele paga toda a ineficiência do sistema tributário atual. Ele paga toda a ineficiência, quer dizer, todo esse custo burocrático de pagar imposto que existe hoje, o custo dessa má organização da economia, o custo desse caminhão que dá volta à toa pelo país por conta do nosso sistema tributário atual, vai deixar de existir. E, portanto, essa redução de custo tende a ser repassada para o preço e, portanto, na proposta de reforma tributária, ele vai manter a arrecadação, você vai manter a arrecadação, mas o custo para o consumidor final tende a cair por conta da eliminação dessas ineficiências que existem no sistema tributário atual. Segundo, a alíquota que vai estar no novo tributo vai ser uma alíquota por fora, ou seja, sobre o preço sem imposto, ao contrário do que hoje, que a alíquota é por dentro, como o senhor mesmo colocou. Qual é o nível dessa alíquota? Ela vai depender muito do desenho que sair do Congresso Nacional. Quando eu estava no Centro de Cidadania Fiscal, antes de eu ir para o governo, a gente estimou que essa alíquota que manteria, com poucas exceções, a alíquota que manteria essa arrecadação por fora seria próxima de 25%. 25% do preço sem imposto, o que dá 20% do preço com imposto. Então, para a nossa cabeça, é uma alíquota de 20%. Embora se apareça como uma alíquota de 25%, porque 25% de 80% é 20% de 100%. Tá certo? Então, é esta alíquota que nós imaginamos que manteria a arrecadação tributária atual. Para alguns bens e serviços, isso reduziria a carga tributária. Para outros, elevaria a carga tributária atual, mantendo a arrecadação. No fundo, esse é o efeito esperado. Agora, a alíquota que vai sair, a alíquota de referência, ela vai depender do que vai ser decidido no Congresso Nacional. Quanto mais exceções e tratamentos favorecidos para um setor tiver, maior tem que ser a alíquota dos outros setores para poder manter a arrecadação. E vai ser aquela que mantém a arrecadação no nível atual. É uma alíquota alta? Mas a verdade é que nós já pagamos isso. Nós pagamos e não sabemos. Então, vou dar um exemplo. Energia elétrica, como eu falei, a alíquota por dentro, hoje aqui no estado de São Paulo, eu não sei no Paraná se é assim, mas aqui em São Paulo é 34,3% por fora. Vai cair, com certeza. Em alguns casos pode eventualmente subir. Isso significa, por exemplo, e aí eu queria chegar no ponto que eu queria falar, isso significa que, por exemplo, para alimentos, que hoje tem uma alíquota menor, que não é tão pequeno quanto as pessoas imaginam, tá? Alimentos in natura, a nossa estimativa é que a alíquota efetiva hoje, considerando cumulatividade, imposto não recuperado, chega a uns 8%. Alimento industrializado hoje chega a uns 18% por fora, a alíquota que já se paga hoje sobre o conjunto dos alimentos industrializados, considerando o que realmente paga sobre o alimento e todo o imposto não recuperado na cadeia. Isso significa que poderia ter uma elevação de tributação de alimentos? Poderia, mas como eu falei, está em discussão no Congresso Nacional algum tratamento diferenciado para o setor, que não necessariamente precisa ser via menor alíquota, pode ser via devolução do imposto para a família mais pobre, de forma que para a família mais pobre resulta numa alíquota zero, portanto menor do que é hoje, e para a família rica resulta numa alíquota um pouco maior do que é hoje. O efeito final para os produtores de alimento é positivo. É claramente positivo porque vai aumentar a demanda por alimento. Quando reduz a tributação do alimento do pobre e aumento do rico, na verdade é o aumento da demanda por alimento. E isso é o que está sendo discutido no Congresso Nacional nesse momento. Então, acho que esse é o ponto relevante. Agora, não tem como falar em número de alíquota, porque o número da alíquota, o que eu falei, assim, a nossa estimativa é que, com poucas exceções, seria uma alíquota próxima de 25% sobre o preço sem imposto, ou 20% com preço com imposto. A alíquota efetiva vai depender do conjunto, da quantidade de exceções que foram introduzidas na discussão política da reforma tributária. Espero ter respondido sua pergunta, Michel. Agradeço, Abi. Eu acho que o tempo que se esgotou aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a tua presença. Faço imediatamente, depois temos outros questionamentos que a gente... Oi, Michel, dá para falar um pouco mais perto? Eu não estou ouvindo direito, desculpe.
o tempo, né? O senhor tem que sair às 10 horas, então queria aqui agradecer, vou fazer algumas considerações depois, eu também fazer alguns questionamentos ao Lauro, mas já passar imediatamente, né, por cumprirmos o nosso horário, né, imediatamente a palavra ao presidente da Cassopar. Só um pouquinho. Tá bom, obrigado. Só agradecer mais uma vez ao secretário extraordinário, Bernardo Dapi. Receba mais uma vez as nossas palmas e agradecimentos, secretário. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a agenda está bem tumultuada ultimamente e o senhor hoje tirou essa manhã para estar conosco. Então, mais uma vez, em nome da Cassopar, nossos agradecimentos. Tá bom, eu que agradeço o convite. Deixo vocês aqui com o deputado Luiz Carlos Rauli, que, na verdade, é um dos maiores batalhadores pela reforma tributária há mais tempo do que eu. E olha que eu já estou há tempo nesse debate. Queria agradecer, então, vocês mais uma vez por esse convite. Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Então, e agora sim, dando consequência à nossa pauta dessa reunião empresarial, então vou passar imediatamente ao nosso deputado federal, Luiz Carlos Rauli. Eu já tive a oportunidade, não sei se ele vai recordar, mas durante a pandemia, pela Associação de Medianeira, eu já tive um bate-papo online com o senhor Luiz Carlos Rauli sobre reforma tributária. É um prazer hoje reencontrá-lo, mesmo de forma remota, para que a gente possa debater sobre a reforma do consumidor. Eu já passo para o senhor, desde já agradecendo a sua disponibilidade. A palavra está com o senhor. Muito bom dia a toda a Cassiopar, né, do oeste do Paraná, essa vigorosa, potente região, né, do Paraná, uma das regiões mais prósperas do mundo, sem dúvida alguma, esta civilização que povoou o oeste do Paraná, assim como todo o Paraná, tem dado uma demonstração ao mundo de que o desenvolvimento econômico sustentado do agronegócio, que é o mais sustentável do mundo, e o desenvolvimento do Oeste, em pouco menos de 50 anos, mostra o vigor do nosso povo, da nossa gente. Agradeço aí, então, o nosso presidente Lucas Geller, né, a Marisa Trevisol, o Bernardo Api, que me antecedeu, enfim, a todos que estão acompanhando nesse momento. Então, eu já vou direto na minha apresentação de PowerPoint para poder ser o mais útil a vocês nesse momento em que se discute o tema mais importante da economia do Brasil, que é a reforma do sistema tributário a partir da reforma do consumo. Aqui, minha homenagem a vocês, né? Eu coloquei na minha primeira slide, né, a apresentação de vocês. Essa aqui é a 469ª apresentação que eu faço só dessa última temporada, né? Sem contar milhares de outras para trás e milhares de reuniões técnicas a respeito da reforma. Como disse o API, a PEC 45 e a 110 se juntam porque ela tem a mesma estrutura, que é a criação do IVA preconizada pela OCDE, pelo Banco Mundial, e que é utilizado em mais de 170 países do mundo. A nossa reforma, reengenharia tributária tecnológica, fraterna e solidária. Ela é baseada nos estudos dos últimos 50 anos da tributação no mundo, e o IVA ainda é o imposto mais adequado para todos os países do mundo. Não existe nenhuma outra tributação que possa, um tipo de tributo que possa substituir o imposto de valor agregado. Quando eu fiz o Super Simples, em 2006, entrou em vigor em 2007, eu e o Carlos Melles, do Sebrae Nacional, nós tínhamos a expectativa de fazer uma reforma para a micro e pequena empresa, porque estava demorando muito a reforma para todos os setores, e foi um sucesso. Com base no sucesso do Super Simples, continuamos com a bandeira da reforma tributária. Fui o autor da lei de exportação, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo. Também, essa PEC 110 do Senado, ela é idealizada por mim na PEC 293 da Câmara dos Deputados, que eu deixei pronta, aprovada lá em 2018.
Então, ela é a PEC dos consumidores, e eu vou explicar. E para destravar a economia brasileira. Vai à frente aí, vocês vão perceber que foi o sistema tributário brasileiro o maior inimigo da economia brasileira, o mais perverso inimigo dos empresários, dos trabalhadores e dos consumidores brasileiros. O objetivo da reforma tributária, da base de consumo, iniciando por ela, porque eu vou mostrar que 75% da arrecadação vem da base de consumo, é trazer de volta o crescimento econômico sustentado, harmonizar o sistema nosso com o da OCDE, que enquanto o Brasil não harmonizar, ter o mesmo IVA que tem os países da OCDE, o Brasil não entrará na OCDE, não fará parte do clube dos países ricos e em desenvolvimento. Com isso, nós teremos justiça fiscal e social, fraterna e solidária. Por que reformar? Por que mudar? Porque isso aqui é o retrato do fracasso dos últimos 40 anos. O país mais rico e potente do mundo, com as riquezas naturais ainda intactas, né, com a grande parte da nossa riqueza está no subsolo. O Brasil, o país mais rico do mundo em solo, em clima, em floresta, com 63% das suas florestas nativas intactas. Tem o agro mais conservacionista do mundo, o agricultor brasileiro é o agricultor mais conservador do mundo. Do começo da proclamação da República até 1980, por 92 anos, o Brasil cresceu. Nos primeiros 42 anos, cresceu a 4,8%. Nos seguintes 50 anos, cresceu a 6,3% ao ano. Isso, cada 12, 13 anos, dobrava o PIB. E isso aconteceu num ambiente de baixa tributação e com um sistema tributário que não afetava a competitividade, que não afetava as empresas. Então, o Brasil se tornou, até em 1980, já ocupava mais de 3% do PIB mundial, hoje menos de 1,5%. E nos últimos 40 anos, na média, o crescimento caiu para 2%. Lamentavelmente, o Brasil é um fracasso. Mesmo com o Plano Real, que foi o grande programa econômico do governo Fernando Henrique, que acabou com 40 anos de inflação, mesmo com a reforma trabalhista do Temer, que diminuiu os contenciosos, o Brasil tinha o maior contencioso do mundo, mesmo com a reforma previdenciária do governo passado, o Brasil não cresce. Nos últimos 10 anos, deu média zero de crescimento econômico, e comparado com o mundo cresceu 2,7%, e os emergentes, nossos concorrentes, cresceram a 4%. Baixíssimo crescimento. E eu não tenho dúvida que a principal causa, que mais de 50%, são as inadequações, impropriedades, inconsistência do nosso sistema tributário. Verifique aqui, da década de 80 para frente, o fracasso retumbante da nossa economia punjante. O sistema tributário mata as empresas, mata os empregos, mata o salário líquido e mata, principalmente, o poder aquisitivo das famílias brasileiras. Aqui é a comprovação do IBGE, renda per capita zero nos últimos 10 anos. Por isso que os senhores não têm aumentado os seus negócios. Quando alguém aumenta o negócio, está matando o negócio do outro. É isso que está acontecendo. Há 10 anos, o PIB brasileiro está do mesmo tamanho, a renda per capita também do mesmo tamanho. Então, você pega o PIB de 2,11, 2,20, 21, 22, ele só tem a inflação embutido. Quer dizer, ele está do mesmo tamanho. Isso se deve a vários estudos feitos sobre a economia e o sistema tributário. Esse aqui é o mais importante, que é do Banco Mundial. O Brasil, 124º pior ambiente de negócio do mundo e o 184º pior sistema tributário do mundo em 190 países. Ora, o Brasil é o 5º maior território do mundo, a 6ª maior população, já chegou a ser o 6º, 7º PIB do mundo, hoje está em 12º, pelo fracasso econômico brasileiro. Aqui estão os indicadores todos. O que mudar no atual sistema tributário nacional?
Para você compreender, 58 anos de desconstrução do sistema tributário. Isso aqui é um histórico de quando começou o atual sistema tributário. Isso foi em 1965, através da Emenda Constitucional 18, que criou o atual sistema. A carga tributária, naquela época, era de 19% do PIB, né? Hoje é de 33%, média. E errou no começo. Quando essa PEC foi aprovada, dividiu a base do consumo, que é una no mundo inteiro, em 3 tributos. Deu o serviço para o município, com o ISS, deu a tributação de bens para o Estado, com o ICMS, um adicional de tributação de bens para a União, que é o IPI. Bom, se estava o sistema contrário ao sistema mundial, que era o imposto único, nacional, destino, alíquota por fora, todos eles adotaram um IVA uno nacional, mesmo em todas as federações, a Constituição de 88 não fez reforma tributária, pelo contrário, né? Ela fez uma partilha de tributos. Naquele ano, de 87 e 88, a carga tributária já estava próxima de 23% do PIB. Eu era secretário da Fazenda de 87 a 90 do Álvaro Dias, jovem, né, com 36 anos de idade, fomos para a Constituinte, né, com os constituintes, o secretário de Fazenda, os prefeitos. Eu tinha sido vereador e prefeito, então a nossa mentalidade era municipalista e estadualista. Falou: esse leão, que é a Receita Federal, o governo federal, é gordo, viçoso. E nós, os estados, somos como jaguatiricas e onças pintadas magérrimas. Então, fomos lá na Constituinte, conseguimos deles aumentar o fundo de participação, que era de 32% para 47%, o fundo do imposto de renda. E a parte do IPI, de 32% para 57%. Nós, então, conseguimos 15% do imposto de renda e 25% do IPI. Nós demos uma mordida para valer na paleta do leão, por isso que ele ficou manco naquela época. Naquela época, o governo tinha 5 impostos únicos sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, transporte e minerais. Também nós tomamos do governo federal esses tributos e colocamos ele dentro da base do ICMS. Esses 3 primeiros, hoje, são os principais arrecadadores dos estados, né, que também dão 25% do ICMS para os municípios. Então, o que acabou acontecendo de pior, que após a Constituinte, surgiram dezenas de reformas fatiadas. E a cada fatiada, o sistema ficava pior. O governo criou as contribuições previdenciárias e elevou a carga. Por quê? Como ele perdeu muito, ele foi à forra. Ele criou contribuição para não dar dinheiro para os estados e municípios. O imposto de renda, ele criou uma contribuição sobre o lucro líquido, que é imposto de renda disfarçado de contribuição. Ele turbinou PIS, COFINS, tudo para fazer receita própria. E aí criou o manicômio tributário, né? O IBPT de Curitiba fala em mais de 430 mil normas tributárias. E a carga tributária da Constituinte até hoje subiu 10% ao ano, saltando de 22,8 para 33 metros. 100% dessa arrecadação ficou na União. Então, os estados e municípios ficaram com os encargos e a União ficou com muito mais recursos. Só que o Brasil está envelhecendo. O INSS, a aposentadoria, não para de crescer. A pobreza, como o Brasil não cresce, né, aumentou muito. Então, tem que ter muitos programas sociais, de bolsa disso, bolsa daquilo. E a saúde, como o Brasil não cresce, tem um desemprego grande, tem um monte de problemas de não crescimento econômico, a saúde aumentou a despesa, longevidade com aumento de despesa. Então, qualquer sistema tributário no mundo tem 3 bases clássicas universais: o consumo de bens e serviços, a renda e provento de qualquer natureza e o patrimônio urbano, rural e transmissão. A base do consumo tributa os bens e serviços. A da renda tributa os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, os dividendos, etc. E o patrimônio
tributa o patrimônio urbano, rural, veículo e transmissão. Então, o que nós vemos que o tributo tem que ter uma contrapartida para você pagar ele, né? Essa aqui é a arrecadação do lado esquerdo de 2018, do lado direito a divisão do bolo tributário, e aqui quanto que tem de carga tributária no consumo e folha. Então, esse aqui é um gráfico muito maior da Receita Federal, eu compactei ele em 3 exemplos. O Brasil aqui no meio, Estados Unidos na esquerda e a OCDE à direita. Quanto que tributa de consumo folha os Estados Unidos? 40%. O Brasil, 75%. OCDE, 60%. Na base renda, em contrapartida, os Estados Unidos tributam em 49% a base renda, o Brasil só 20,8% e a OCDE 34%. E na base patrimônio, os Estados Unidos tributa mais do que o dobro que o Brasil e a OCDE. Então, não dá para comparar e fazer um modelo tributário igual ao dos Estados Unidos, porque a nossa carga tributária sobre o consumo é muito grande. Nós teríamos que aumentar a nossa carga tributária em 192% para poder ter uma tributação de consumo equiparada aos Estados Unidos e comparada ao CDE, 53%. Mas, em contrapartida, teríamos que aumentar, né, aliás, nós teríamos que aumentar o imposto de base de consumo, né, e diminuir e aumentar a renda, né, aumentar a renda. Então, essa tributação aqui, aquele gráfico lá, traduz isso aqui, 74,8%, 75% da arrecadação em cima da base do consumo. Aqui, renda e patrimônio, ok? Bom, além dessa arrecadação, o Brasil tem uma perda anual de 900 bilhões de impostos que são tributados do consumidor e as empresas e não são recolhidos. São 600, aqui à direita, 600 bilhões, 6% do PIB, de renúncias fiscais da União e dos Estados, e 300 bilhões de inadimplência dos impostos do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS e outros tributos. E aqui, no subitem, a burocracia declaratória custa 100 bilhões por ano e a sonegação, 800 bilhões por ano. Então, as perdas tributárias no Brasil chegam a 18% do PIB, 1,8 trilhões. Ora, o Brasil hoje tem um PIB de 10 trilhões e uma carga média de 33. A informalidade do Brasil chega a 25% do PIB. Então, por isso que o Brasil tem muita gordura e dá para reduzir e simplificar isso à base de consumo, e essa redução vai reduzir o custo de produção, vai melhorar a contratação, melhorar o salário, melhorar o lucro e diminuir a carga tributária sobre os bens e serviços comprados e consumidos pelas famílias brasileiras. O API falou em alíquota média de 25%, e o Fiesp, naquela época que fez esse estudo, falava que a PEC original 110 tinha 9 tributos para substituir, e a PEC da CECIF só 5. Hoje, as duas PEC falam em 5 tributos. A Fiesp calculou ICMS por dentro, médio, que é por dentro, né, porque é cobrado o imposto ICM18 vira 20 e pouco, o ICM de 25 vira 33, né? Fora os tributos. A Fiesp calculou ICMS por fora, 27,91. PIS e COFINS por fora, 13,04. IPI por fora, 14,09. Tudo isso aqui médio, né? Que dá uma alíquota hoje de 55%. O Brasil já tem a maior alíquota do mundo. Esse aqui é um outro estudo mais recente da CNI, feito pela LSCA Consultores. Os produtos agropecuários têm 15,2% de carga tributária, sendo 1,2% direto e 13% de resíduo. A indústria tem 42% de carga tributária global e o serviço 26,7%, média 32,9%. Se a nossa alíquota for 25%, será muito menor do que a média da alíquota nacional. Aqui
quem é que paga a conta? É a empresa que paga o imposto, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS? Não, quem paga é o consumidor final, porque isso está embutido nos preços dos bens e serviços. Então, a empresa ela é uma intermediária do governo nesse processo. Então, 3 institutos calcularam quanto que tem de carga tributária na família, até 2 salários mínimos. O primeiro estudo constatou 48,8% sobre o salário das pessoas. O segundo estudo, 53,9%. E quem ganha acima de 30%, o primeiro estudo 26%, o segundo 29%. Mas ao terceiro estudo, a carga esse aqui é da Fiesp São Paulo, 46% de carga tributária quem ganha 2 salários. Então, vamos arredondar, quem ganha R$1.000 tem R$460 de imposto. E quem ganha acima de 25 salários tem só 18, porque o consumidor brasileiro ele compra mais bens e serviços do que os mais ricos, que ganham mais no país. Então, repetindo, 75% da arrecadação está sobre os preços do consumo de bens e serviços das famílias. São vocês, os consumidores, que pagam, não é a empresa. Você pode morrer de tributar a empresa, ela repassa para o preço. Eu vou tributar o banco. Claro, tributou o banco, ele passa por juro. Nós é que pagamos a conta. Aqui é um outro estudo do resíduo tributário que o agricultor tem. Hoje, a CNA não fala em resíduo tributário, ninguém fala. Hoje, o agropecuarista, 99% dele, está sendo passado para trás por um sistema caótico e anárquico, canalha, que é o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS e outros tributos que ficam dentro das compras dos produtores rurais, pecuaristas, todos os setores, e se ele vende R$100.000 de produto, ele é passado para trás em 12 mil. E a indústria em 7,4 e o serviço em 11,6. Por que eu estou falando isso? Estão falando coisas que não conhecem, que a agricultura vai ser prejudicada. Isso é um fake tributário. O agricultor hoje é o mais prejudicado do mundo. Não se cobra tributo na cadeia produtiva do imposto de valor agregado. É isso que nós vamos mudar. Isso aqui vai ser mudado por um IVA, Imposto de Valor Agregado, e 100% desse resíduo vai ser devolvido para o agricultor, para a indústria e para o serviço. E, com isso, nós vamos acabar com a guerra fiscal, com a inadimplência, com a burocracia, e os impostos, as alíquotas, serão muito menores do que é hoje, no mínimo 20% menor. Aqui as renúncias fiscais dos estados, aqui é o cálculo do custo burocrático, aqui o contencioso tributário, que é o maior do mundo, né? Tem 90% do contencioso do mundo, é outro estudo. Aqui são os problemas que vocês têm nas empresas, que nós chamamos de efeitos indesejáveis do sistema tributário, né? Todos essas caixas são problemas, efeitos indesejáveis que atacam as suas empresas e atacam a economia brasileira. E nós resumimos em 6 grandes causas raízes que precisam ser eliminadas. Nós temos que eliminar tudo isso aqui numa reforma tributária, e principalmente nas 6 causas raízes está, primeiro, acabar com o imposto declaratório. Segundo, acabar com o recolhimento de iniciativa do contribuinte. Terceiro, fazer com que a nota fiscal seja casada com o pagamento, que aí só com o crédito financeiro. O quarto problema, com base em todos os problemas aqui acima listados, a carga tributária, as alíquotas foram subindo para sustentar. Para dar incentivo fiscal, tem que aumentar a carga de todos, porque quem é que paga o incentivo fiscal? É a população. Aonde? No preço. O governador, o governo do estado, o governo federal dá incentivo fiscal, renúncia fiscal, e tira da onde? Tira do imposto. Ele deixa de arrecadar o imposto e dá para a empresa. E outro problema do custo do Brasil de ter o maior contencioso tributário e a maior inadimplência do mundo, autonomia legislativa. Você tem que acabar com isso.
e acaba com o imposto cumulativo, ok? Então, nós temos que eliminar essas 6 causas raízes que estão listadas aqui. Para qual modelo mudar? O modelo da OCDE. Ou você quer inventar mais um jabuti? Né? Quer inventar aí, quer manter a atual estrutura de iniquidade? É que não sabe que bens e serviços é uma base só. E que sistema financeiro, o dinheiro que está no banco transitando, é o poder de compra da população. A moeda, o dinheiro, seja ele financeiro ou físico, ele é uma evolução da humanidade para estabelecer bases de troca. Não é tributável. Então, antes de começar a proposta da reforma, tem que ter 2 regras. Manter a receita disponível para a União, Estados e Municípios, que é o Pacto Federativo, não mexer neles. Por isso que o API falou que tem de 40 anos de transição para Estados e Municípios, e não aumentar a carga tributária para os consumidores, famílias e empresas. É o Pacto Social. Isso aqui é a arrecadação de 2018. Você vê que o município brasileiro é o primo pobre em arrecadação. Ele tem baixa capacidade arrecadatória. A União... Aí, na receita disponível, que é isso aqui estipulado pela Constituição, o município só arrecada 7, mas recebe 13. Ele recebe 2 pontos dos estados e recebe 11 pontos percentuais da União Federal. E a União diminui. Então, para mostrar que isso aqui vai ser mantido, ok? Só que, recentemente, os municípios pioraram a sua situação. Na arrecadação do ano passado, eles só conseguiram 5,6, e a União aumentou o seu poder arrecadatório. O que eu quero dizer com isso? A capacidade tributária dos municípios brasileiros é ínfima, porque o poder de pressão dos grupos econômicos locais, eles vão para cima dos vereadores, do prefeito, e eles ficam reféns dos grupos econômicos e não conseguem cobrar o tributo. Por isso que o ISS é o menor tributo de consumo do Brasil. O ISS, que deveria ser, porque a maior parte da economia é de serviço, ele não consegue arrecadar nem 3% da arrecadação nacional. Bom, para que mudar? O que nós queremos fazer? Ao eliminar as causas raízes ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, nós vamos ter que eliminar todos esses efeitos indesejáveis. De que maneira? Fazendo com que o imposto seja calculado pelo Estado automaticamente, o recolhimento automático, sem que, como é feito hoje, nota de entrada e saída, a empresa fica com dinheiro dentro da empresa para, no final do mês, fazer, né, o livro de entrada e de saída e fazer a DARF para poder recolher o imposto, né? E as transações bancárias de compra e venda, nota fiscal e recebimento, e quando a pessoa paga a empresa, vai ser compatibilizada. Com isso, nós vamos ter um controle total de todas as compras e vendas e o imposto vai ficar retido no ato da transação. Quando esses 3 elementos forem entrar em vigor, a carga tributária vai reduzir no mínimo em 20%. E a autonomia legislativa vai ficar única e exclusivamente para o adicional de alíquota, se ele quiser aumentar ou diminuir. E acaba com os impostos cumulativos. E com a implementação do IVA nacional, de uma paulada só, nós acabamos com todos os efeitos indesejáveis. Qualquer sistema que está sendo proposto fora da criação do IVA não resolve esses efeitos indesejáveis. Isso aqui nós estudamos, eu estou estudando isso há mais de 30 anos, e contei com a colaboração nos últimos anos das mais eminentes conhecedores do IVA da OCDE, da Dr. Miguel Abuab, que é idealizador da cobrança automática, que tem a maior experiência prática do Brasil, uma das maiores experiências do mundo. E aqui eu precifiquei. Com isto, nós poderemos eliminar 80 bilhões de custo burocrático, 100 bilhões do custo da dívida ativa, que sai do preço, do contencioso, vai reduzir o contencioso drasticamente, e isso vai dar economia de 100 bilhões ao ano. A sonegação vai dar um ganho de arrecadação para a União, Estados e Municípios em poucos anos, de 400 bilhões ao ano. Reduz a informalidade em R$1 trilhão,
e acaba com a renúncia fiscal e benefícios fiscais na ordem de 356 bilhões. Isso é um ganha-ganha para todos. O ideal é ter um imposto único na base de consumo, que no Brasil vai ser dual, por uma questão política da Receita Federal, desejar ter o seu imposto, que é para contribuição previdenciária para a Seguridade, separado do imposto de estados e municípios. Esse aqui é o modelo ideal. A folha de pagamento, se for desonerar a folha, eu, como especialista há mais de 35 anos na matéria, recomendo que transfira a folha patronal no todo, em parte, o salário educação, o Fundo Rural, o Sistema S para a cobrança do IVA. Não importa o tamanho da alíquota. Ao fazer essa transferência para o IVA nacional, o IBS-CBS, vai haver uma economia de alíquota, vai haver uma diminuição de carga tributária, uma garantia de que não será mais sonegado e nem manipulada a contribuição previdenciária. Ok? Hoje, 17 setores da economia já pagam a contribuição patronal pela receita bruta, só que é monofásico. Hoje, todas as microempresas, são 7 milhões de microempresas e 14 milhões de MEIs, que tive a honra de criar, o Simples e o MEI, já pagam pela receita bruta. Então, não será nada difícil transferir todos os outros setores para a receita, para a cobrança do IVA nacional, ok? Bom, o perfil do atual manicômio tributário, essas duas primeiras, na primeira etapa do consumo, 39% da arrecadação nacional vai ser o IBS, IVA e o seletivo. Numa segunda fase, eu calculei 17,92% da arrecadação poderá ir para o IVA também. Com isto, ficaríamos com o sistema moderno, funcional, 5.0, com ganhos extraordinários para toda a economia brasileira, ok? Bom, aqui é o relatório da 110, do Roberto Rocha, o senador. O modelo será dual, transição para as empresas em 7 anos, sendo que o primeiro ano será adotado pelo governo federal IBS-CBS para fazer a simulação da cobrança eletrônica e funcionando, você pode antecipar esses 7 anos para 2, 3 anos. A transição para o origem e destino, já falei, cria um fundo de desenvolvimento regional para os estados, bancar o seu desenvolvimento no lugar do incentivo fiscal, mantém a Zona Franca, mantém o Simples e os regimes diferenciados serão por lei complementar e assim por diante. Legislação uniforme, base ampla, né? Documento fiscal único. Vamos lá. Então, nós vamos trabalhar a questão da base de consumo IBS e CBS, que será cobrado automaticamente nesse modelo que nós temos aqui, que é do Miguel Abuabe. O governo federal e o estado e município vão ter uma gestão compartilhada instantânea. Os insumos do produtor rural vendeu R$100 para a manufatura comprou, pagou 20 de imposto. Aqui é um exemplo de 20 de imposto. 20 foi para o governo e o produtor recebe R$100 líquido. A manufatura vendeu por 220, porque o imposto por 240, o varejo comprou por 240. Nesse momento, a manufatura recebeu seus vintão de volta, ok? Bom, o varejo, que também é responsável pela venda para os insumos, vai, quando ele, no momento que ele faz essa venda para o insumo, o insumo recebe 20% das suas compras de volta. E o consumidor vendeu para o consumidor, o varejista vendeu para o consumidor final por 480, 80 vai para o governo, esse aqui é o valor final do imposto. Então, 80, 20 de 480, que é o preço final. Por isso que o imposto ele é cobrado de etapa em etapa para garantir que não haverá evasão, sonegação e desintermediação e outros efeitos indesejáveis no plano de negócio das empresas. Com esse modelo, é o IVA perfeito. Se ele for eletrônico 5.0 com crédito financeiro, o Brasil dá um salto de qualidade
sai de 184 para os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Isso aqui é o modelo Aboab. Tem toda a literatura para estudar do modelo que ele desenvolveu. Por que ele fez um desenvolvimento desse? Porque ele é o maior empresário do ramo de prestação de serviço de abastecimento do Brasil. O software dele gerencia 80% do abastecimento de alimentos no Brasil. Então, o imposto será calculado pelo Estado, não mais pela empresa. O recolhimento não será feito pela empresa, mas automaticamente. As transações bancárias passarão a ter suporte contábil, como tem as contas bancárias, que você deposita e saca. Hoje, se o sistema bancário consegue fazer isso com grande exação, por que o poder público não pode ter um sistema como o sistema bancário tem, que é o melhor sistema bancário do mundo? O Brasil tem duas coisas importantes: uma nota fiscal eletrônica robusta, a melhor do mundo, e um sistema bancário que é o melhor do mundo. PIX, TED, DOC, transferência, isso tudo vai ser capturado, e todas as vendas que são feitas na internet hoje, com essa bobagem que o governo está falando de cobrar de uma empresa, não cobrar de outra, tudo será cobrado, não vai escapar nada, né? Então, a unificação da legislação, vai haver uma lei tributária só nacional, então o contencioso vai reduzir 90%. E o crédito financeiro, o imposto será devolvido para aquele que comprou e pagou a sua compra automaticamente, ok? Então, terá um regime favorecido para esses setores, né? Haverá uma transferência de carga ao longo de muitos anos do consumo para a renda e a devolução do imposto cobrado da baixa renda através da nota fiscal por CPF, né? E poderá se estender a outras faixas da economia, como é a nota Paraná. Nós não pegamos a nota Paraná para pegar dinheiro para o IPVA e sorteio, então vai ter uma nota Brasil. Nesse modelo, só nesses 5 tributos, tem 556 bilhões de gorduras que vão desaparecer dos preços relativos. Então, hoje o consumidor paga 1.866 trilhão de impostos de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS embutido nos preços dos bens e serviços por ele adquirido, e haverá uma redução desse montante, né? Porque o efetivamente recolhido é 1.310. Então, nós vamos eliminar essa gordura trans. Haverá uma redução potencial, né? Claro, pode ser um pouco menor, sobre os preços dos bens e serviços. Então, o consumidor é que vai ganhar, a empresa vai ganhar, os empregos vão melhorar, o salário vai melhorar e o poder de compra vai melhorar, criando um círculo virtuoso, perene, de crescimento econômico, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Aqui é uma simulação do ganha-ganha, que é uma repetição do gráfico anterior. O Brasil passará a fazer parte de um dos melhores sistemas tributários do mundo. E, finalmente, como aprovar, para destravar o Brasil, as empresas vão ter devolução de 100% do IBS-CBS das exportações, do ativo fixo, e as cadeias produtivas ficarão com 0 de impostos. Não haverá nada acumulado. Agropecuária, silvicultura, piscicultura, extrativa, indústria, comércio e serviço. E aqui nós precisamos desses 4 elos. As empresas de todos os setores econômicos, os fiscos, né, que estão apoiando, as empresas hoje, 80% das entidades empresariais estão apoiando essa reforma, os consumidores têm expectativa de diminuição de carga tributária, mas as pesquisas indicam que eles são favoráveis, o governo federal está favorável, os governos estaduais estão favoráveis, a Confederação Nacional dos Municípios está favorável, está faltando a Frente Nacional de Prefeitos, que são os prefeitos de capitais, que insistem em manter vivo o pior tributo do Brasil, que é o ISS, que cobra serviço e muito mal cobrado, que é manter uma disfunção horrível do sistema tributário para tributar mais geladeira, mais fogão, para tributar mais, né, os carros, para tributar mais a comida, como é feito hoje. Por isso que nós defendemos o IVA, que o API está defendendo, que o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, está defendendo, e a comissão da Câmara e Senado estão defendendo. Então, eu faço parte desse movimento Destrava Brasil, é um movimento sem fim lucrativo, que o objetivo é fazer palestras e esclarecer todos os brasileiros da necessidade
né, de fazer a reforma como o único caminho para o Brasil voltar a crescer. E eu sou mais otimista do que o Bernardo Api. Com esse modelo, o Brasil, que estava crescendo a 2% na média nos últimos 40 anos, vai voltar a crescer 6% ao ano. Ele vai crescer 4% a mais. Essa é uma convicção deste economista, desse homem público de 50 anos de vida pública, estudando a economia brasileira e mundial e com garantia de quem já fez o Super Simples, o MEI e a Lei de Exportação. Então, minha experiência, minha convicção é muito grande. Que Deus abençoe. Vamos manter o nosso foco, a nossa força, a nossa fé nessa transformação que já deveria ter sido feita há muitos anos. Não importa qual seja o governo. Essa é a reforma suprapartidária e ela será para todos, o ganha-ganha para todos. Aqui são dados complementares, quem quiser, pois eu vou deixar essa palestra com vocês, né, mostrando outros detalhes aqui sobre a população, quanto a população consome, quanto que ela vai ganhar mais detalhadamente. Muito obrigado. Muito bem, então, aí ouvimos Luiz Carlos Raul, idealizador da PEC 110. Desde já agradecemos, Cecília, também uma salva de palmas. Se o senhor nos permitir, vou chamar também o nosso presidente do SESCAP Paraná, o Michel, para também iniciar aqui as colocações do setor produtivo. Depois, se o senhor também permitir, verificarei com os presentes se alguém tem algum questionamento. Bom dia, Raul. Satisfação falar contigo. Prazer é grande, Michel. Nós vimos outras vezes, eu lembro de vários encontros com o Valdir Petrobon, inclusive em Brasília. E eu vou aproveitar aqui, Raul, e fazer 3 questionamentos em um. Eu acho que ele vem bem a calhar em função da tua apresentação. Eu sei que você usa um termo que ultimamente nós temos utilizado também, que nós vivemos um manicômio tributário no país. Sim. E dentro dessa apresentação, nós fizemos alguns apontamentos aqui e eu queria mostrar algumas preocupações do setor produtivo. O primeiro deles é o fatiamento, né, no Congresso Nacional, dentro desse grupo de trabalho, que está discutindo tanto a PEC 45 como a 110. Quando nós formos olhar o projeto como um todo, ele também deveria estar tratando, nesse momento, do imposto sobre a renda e sobre o patrimônio. E ele está simplesmente tratando sobre o imposto sobre o consumo, que é, né, o IBS e o CBS, esse IVA dual que nós estamos chamando. Dentro desse contexto, isso nos preocupa enquanto setor produtivo. Nós vamos fazer uma primeira mini reforma tributária, né, que está se comentando nesse primeiro semestre, e depois, no segundo semestre, nós vamos estar discutindo sobre o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio. Uma grande preocupação, eu gostei muito de um slide que se apresentou ali, sobre os encargos sociais, sobre a folha de pagamento. Isso é o que mais ele prejudica hoje a geração de emprego e renda no nosso país. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que a economia brasileira estaria muito melhor se nós tivéssemos a possibilidade de ser desonerado na folha de pagamento, com certeza absoluta, muitos outros empregos seriam gerados. Dentro desse contexto, o segmento de serviços é algo que muita gente se questiona. Ele tem muita dificuldade de entender quais seriam as formas de creditamento, porque o maior custo hoje no setor de serviço é a folha de pagamento em si. Então, como que isso dentro do projeto, né? Então, da PEC 110, como que ele está sendo tratado? E, por fim, você vai concordar comigo, você estava no Congresso Nacional, a maior reforma tributária que já foi feita nesse país até hoje foi a criação do Simples Nacional. E o Simples Nacional, pelo que nós temos ouvido falar, ele, dentro de uma das propostas, e isso está em discussão dentro do grupo de trabalho, ele não permite o creditamento, né, dessas vendas feitas pelas empresas do Simples Nacional às empresas do regime normal. E isso, em tese, se realmente for algo que venha a acontecer, nós teremos um problema muito sério, né, para as empresas do Simples Nacional, que está mantido, né, esse sistema em ambas as propostas. Eu acho que eu fiz, né, várias perguntas em uma aqui, mas eu gostaria, se possível,
como é que você pudesse comentá-las. Muito obrigado mais uma vez. Bom, meu caro Michel, prazer muito grande. Há 3 semanas atrás eu fiz uma palestra para o SESCAP de São Paulo, que é o maior sindicato de contabilistas do Brasil, que o Estado de São Paulo tem 33% do PIB, então eles devem ter mais de 33% dos contabilistas do Brasil, e tive a felicidade de esclarecer bastante os pontos todos para eles. Por exemplo, o contabilista hoje, ele presta serviço para as empresas e ele vai emitir uma nota fiscal PJ para PJ. Então, não é você que vai pagar o imposto, mas o tomador. E o tomador quer 100% do crédito seu. Então, todas as transações de compra e venda entre PJ com PJ, né, pessoa jurídica com pessoa jurídica, não tem nenhum tipo de problema na cadeia produtiva, seja de bens ou de serviços. Então, fica anulado, porque a cadeia produtiva, no IVA, qual que é a consagração do IVA no mundo, que foi criado há 90 anos na França, implementada há mais de 70 anos, né? O Brasil não adotou o modelo IVA clássico, adotou um modelo IVA completamente de ponta cabeça, por isso que produziu tanta acumulatividade, tanto gordura, tanta regressividade. Então, se o objetivo do IVA é dar competitividade entre as empresas de bens e serviços, com tratamentos isonômicos, porque o fornecedor de bem e serviço final, né, ele depende de todos os intermediários, de tudo começa lá na roça, no mineral, no vegetal, no animal, né, em todas as atividades rurais. Aí vem para a manufatura, aí vem para o atacadista, uma parte, outra vai para a exportação e vem para o varejista de bens e serviços e o consumidor final. Quem é que paga essa conta, o consumidor final? Existe um consumidor só de bens e um só de serviço? Quem são os consumidores? Pensa, quem são os consumidores? São as famílias, são as pessoas, que representam os 215 milhões de pessoas. Ora, se o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma da produção de todos os bens e serviços, as famílias que têm o salário dos seus filhos, dos seus membros, formam a renda familiar, que é 90% do PIB. Mas ela consome 65% do PIB. Os outros 35% são consumo de governo e ativo fixo. Nós estamos falando que o Brasil é o país que menos investe no mundo. O nosso ativo fixo anual, formação bruta de capital, não chega a 16%, 17%, enquanto que a China está com 40%. Ora, o ativo fixo é desonerado, tem que devolver 100% do imposto. A exportação tem que devolver 100% do imposto e o setor público não paga imposto, porque ele é um prestador de serviço de educação pública, saúde pública, ok? Né? Assistência social, previdência, salário, etc. Então, nós estamos falando que toda a carga tributária, tanto de todos os bens e serviços consumidos, quem é que paga? O consumidor, as 80 milhões de famílias e pessoas que são compradoras ativas, 100 e poucos milhões de trabalhadores, né, que têm salário, têm renda, e mesmo aqueles que têm benefício social. E nessa disposição, não há carga tributária nas empresas. O empresário não vai botar a mão mais no dinheiro. Então, ele não tem mais que se preocupar, como hoje, de apurar o que ele comprou, o que ele vendeu, para no final do mês fazer o pagamento. E nem a sacanagem que tem hoje, que o prestador de serviço investe, compra máquina, equipamento para o seu negócio, para a sua atividade de prestador de serviço e não recebe o imposto de volta. Ele paga um excesso cumulativo 1, 2, 3 vezes. Então, ele paga ICMS, IPI, PIS, COFINS em todos os insumos que ele compra e não recebe de volta. Então, o prestador de serviço no Brasil, eu mostrei uma das tabelas, ele tem um custo de alíquotas que ficam acumuladas enorme, que 26%
é a tributação total, né? 26,7%, 9,7% direta e 17% indireta. Eu mostrei esse gráfico para vocês. E essa atividade, ela tem um resíduo tributário, o prestador de serviço, de 11,6%. Ele não consegue receber de volta. Então, o que eu estou dizendo? Os prestadores de serviço estão equivocados na discussão. E o governo e o Congresso também erraram na mão de não fazer a comunicação correta. O governo institui imposto sobre a população, né? Porque é ela que paga. O IPTU, o IPVA, o ITR, não é pago por o dono do imóvel, né? O imposto de renda não é pago por quem tem a renda e o provento de qualquer natureza, e o imposto de consumo é pago por quem consome. Então, mas o meu negócio... Escuta, o teu negócio faz parte de milhares de negócios, de milhões de empresas. E quando você olha o sistema tributário, você olha por um bloco só. O que eu posso fazer para diminuir o custo para o meu consumidor final? Para que ele pague menos imposto, que esse dinheiro do imposto, que hoje 900 bilhões o consumidor paga por ano e não entra no cofre da União, mas ele está pagando. Vocês têm que mudar a perspectiva do foco. Vamos diminuir o custo do nosso bem e serviço para a população brasileira. Nós temos condições, só que esses 5 tributos, de diminuir 5%, 5,4% do PIB. Mesmo que você dê algum privilégio para alguns setores econômicos, como educação e saúde, né, transporte público, que vai ter que ter uma alíquota menor, porque é um dever do Estado da educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, transporte público de qualidade, e esses valores vão fazer com que você diminua a carga. Eu estou recomendando que vocês possam fazer a Cassiopar daí. Nós queremos que a tributação da folha vá para o IVA. Isso você reduz o custo de todo o serviço do Brasil e vira crédito. Viu, Michel? Isso vira crédito. Então, você deixa a cadeia desonerada, porque manter o atual modelo, ela fica um ônus, fica um resíduo tributário na empresa e se você cobrar com CPMF, igual alguns querem, também fica resíduo na empresa. O IVA é a única forma de você limpar, tirar o salário de educação, o sistema S, e garantir a arrecadação. Quando nós colocamos o PIS de quem que é o dinheiro do PIS? 60% do trabalhador para o seguro-desemprego e 40% vai para o BNDES. Então, está lá no texto que 40% vai para lá e 60% para cá. Então, o Simples está na lei, vai ser beneficiado. O que nós temos que pensar? Eu, como sou o pai do Simples, e sempre trabalhei junto com o Sebrae, bom, o ideal para nós, os microempresários, eu também sou um microempresário, que estou dentro do Super Simples, nós temos o nosso imposto de IBS-CBS com direito a crédito universal e fazer o Simples em cima do imposto de renda, CSL, e se tiver folha, também sobre a folha, entendeu? Para diminuir o custo. Porque hoje, você manter uma empresa com o Simples, que nós criamos, o que acontece com o Simples? Ele paga 2 vezes o imposto. Ele está sobrecarregado, ele está bitributado, porque a maioria dos bens e serviços adquiridos por ele já tem imposto cobrado, né? Então, nós temos que desonerar o Simples. A melhor fórmula que eu vejo, eu tenho discutido muito com o Sebrae, com as entidades de micro e pequena empresa, aqui no Paraná tenho discutido com o Ercílio, que, aliás, agora é o presidente do Sebrae Paraná, né? Falou, olha, nós temos que ter uma legislação para que a lei do Super Simples, que não envolve só tributo, e se houver esse modelo que o empresário não põe a mão no dinheiro, então nós temos que dar crédito total para a microempresa e ele se livra disso. Acabou, ele não tem mais que pensar nisso. Ele tem que ganhar na logística, na boa compra. Daí nós criamos, na lei do Super Simples, tem associação de compra, associação de venda, associação de importação, associação de exportação,
para você ter competitividade de escala contra as médias e grandes empresas. Então, eu estou à disposição da Cassiopar, estou à disposição do Sescap Paraná para ajudar vocês voluntariamente nesse processo, viu? Perfeito. Muito obrigado ao Mauro, obrigado, Michel. Depois o Michel ainda retorna para fazer as suas últimas considerações sobre o tema. Até em razão do horário, a gente está com o horário um pouco apertado. Não sei se alguém teria alguma pergunta para o Mauro, que gostaria de aproveitar o momento, ou podemos avançar com a pauta. Estamos bem? Tá ok, então. Eu agradeço mais uma vez ao senhor pela disponibilidade de estar conosco nesta manhã de sábado. Com toda certeza, a Cassiopar vai continuar demandando ainda o senhor em alguns outros momentos, enquanto essa questão da reforma for avançando no Congresso Nacional. Então, nosso muito obrigado. Nós pediremos a licença ao senhor para encerrarmos esta videochamada, para nós darmos continuidade até a nossa pauta da reunião. Receba mais uma vez as palmas aqui da Cassiopar. E já mando para vocês a palestra aí, tá bom? Muito obrigado. E faça bom uso. Que Deus abençoe. Um abraço a todos e a todas. Um abraço ao senhor também. Então, nós encerramos agora a videochamada, até para liberarmos o telão, porque nós recebemos